Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, o seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre um tema da convivência nas organizações e grupos, e para isso nós convidamos Ana da Fonte, que é engenheira, consteladora sistêmica familiar, consultora das organizações, e também dá muitos cursos nessa área sistêmica, de dimensões também das próprias da terapia da constelação familiar. Seja bem-vinda, Ana, para o nosso tema. Obrigada, Marcelo. É uma honra estar aqui com você debatendo sobre esse tema tão importante, principalmente nesse momento onde bate na porta tantas crises internas, né? Então, eu estou muito grata, tá, podendo partilhar com vocês essa experiência nas organizações, dessa nova visão, ou essa visão sistêmica que é tão apropriada, que tá tão necessitada nesse momento. Legal, Ana. O que é propriamente a visão sistêmica, né, que vem das constelações também, né, é aplicada a organizações ou grupos? Pois é, Marcelo, na minha trajetória em organização, como engenheira, eu iniciei dentro das organizações e eu pude experimentar, porque eu conhecia as constelações prioritariamente nas organizações. Depois que eu precisei migrar para ver a influência da família sobre o bem-estar nas organizações. Então, minha ordem foi inversa. Essa visão sistêmica, ela parte de um pressuposto do ganha-ganha. Quando é bom para mim, é bom para você. Então, dentro dela está a cooperação, está o objetivo de crescermos juntos na ideia de que nós somos diferentes. Então, esse paradoxo, né, de como você conduzir uma organização com a diferença em harmonia. Esse é um trabalho que as constelações nos traz e a própria visão sistêmica nos traz também, porque a visão sistêmica ela trata de que uma parte pode mudar o todo, tanto para se autodestruir, como para expandir. Então, o conceito da gente é, vamos curar, então, todas essas partes para que a gente possa fazer uma organização com resultados. E esse é o tema do livro, né, que a gente está lançando aí também. Quer dizer que uma organização, quando quer melhorar o seu funcionamento, a sua convivência, que é também o nosso tema aqui, mas a sua própria operacionalidade, ou, né, seu modo de ser, não adianta encontrar apenas causas administrativas, de reorganização objetiva, mas tem questões que ultrapassam isso, que muitas vezes esse rearranjo não seria suficiente? O que você está falando, essas questões de processo, já é uma consequência, um efeito da causa. Qual é a causa? A causa temos como base as emoções. Emoções significa movimento. Então, se essas emoções elas não estão equilibradas, elas não estão num propósito maior dentro da organização, ela vai gerar movimentos destrutivos na própria organização. E aí a gente vai ter falhas de processo, a gente vai ter baixa criatividade, as pessoas insatisfeitas, desmotivadas, as greves brancas, aquilo que divide uma organização. Então, a gente começa a ver uma série de divisões nas organizações por conta de centralização de poder, por conta de triangulações, aquelas fofoquinhas. E isso, na minha experiência, chega a adoecer fisicamente esses colaboradores dentro de qualquer organização, seja instituição pública, educacional, você sabe disso, é um professor também nas organizações privadas, porque todo o sistema vivo, ele parte do pressuposto de que ele nasce, ele cresce, ele precisa se retroalimentar através de uma respiração, quer dizer, de algo novo. E a partir daí, dessa retroalimentação, é que ele evolui e cresce. Então, não é diferente nas organizações. Mas o que acontece? Hoje, a base, como a gente veio de um sistema muito cartesiano, muito individualista, então, isso virou praticamente o sangue dessas organizações. E nesse sangue que circula mal, né? Porque você quer ter mais, quer
ter, quer dizer, eu sou o melhor, você não presta. Então, você começa a criar desequilíbrios terríveis. E a gente não tem ideia dos custos invisíveis que essas emoções destrutivas causam numa organização. Então, essa experiência de praticar, porque eu estou falando de um lugar de quem praticou, de quem pratica, de quem vai lá e mostra que essas emoções, elas, quando estão no olhar destrutivo, elas são capazes de criar as piores coisas dentro de uma organização, inclusive chegar à falência, chegar à sua própria morte. Você fala das organizações, né, das emoções nas organizações, e aí eu me lembrei que outros aspectos estão ligados a isso dentro da visão sistêmica, das constelações sistêmicas, né, que são as leis, chamadas leis sistêmicas, da relacionamento, da vinculação social, né? Se você pudesse falar um pouquinho disso, e depois a gente pode olhar isso também dentro dos grupos e organizações, mas essas 3 leis principais, né, que Bert Hellinger traz para essa dimensão sistêmica. E com essa pergunta, Marcelo, você me traz porque foi um dos motivos que eu saí de organização, fui trabalhar com família, até hoje eu dou formação nas constelações sistêmicas, porque dentro de um seio da família, a gente precisa ser reconhecido, a gente precisa ter um lugar de honra, de pertencer. E todos nós precisamos ser vistos. Em segundo lugar, tem aquela lei das ordens do amor que a gente fala que é o equilíbrio. E o que é o equilíbrio? É quando alguém entrega algo de bom para você, e aí eu estou falando de um relacionamento harmônico e em expansão. O outro recebe isso com gratidão e quer dar mais. Então, veja que quando estamos nesse ciclo construtivo, que eu falo que é uma espiral crescente, que não tem mais limite para a sua expansão, nós estamos a favor do crescimento mútuo. Agora, vamos olhar essa curva destrutiva, que eu chamo curva da morte. Alguém que fica preso aos seus padrões familiares, leva esses padrões familiares de não acreditar em si para dentro das organizações, não sente se pertencendo à família, ou não sente reconhecimento da família, daí também não vê o pai e a mãe em equilíbrio, então não consegue ver uma outra situação fora que não seja nesse desequilíbrio, porque ele viu como uma verdade isso. Ele leva para dentro da organização, então as relações entre os colaboradores de dentro de uma organização são reflexos desse mal-estar, quer dizer, dessa família desarmônica. Por isso é que o trabalho, ele dentro de uma organização, ele não pode deixar os seus problemas pessoais na lata do lixo do lado de fora. Não, não. Nós precisamos de lideranças que sejam inclusivas e que tomem essa dor e transformem isso em ração, em resultado. Então, dentro desse equilíbrio que a gente está falando, que é uma das ordens do amor, quando essas organizações elas promovem exatamente esse dar, receber e retribuir em expansão, então não fica aquela lei do mercado, tá? De eu te dou o produto e você me dá o dinheiro. Não, não. As relações elas ficam muito mais amplas. E é como um campo de luz que vai ressoando em toda a redondeza. Então, essa organização, ela cresce porque está todo mundo alinhado com um propósito maior. E, em terceiro lugar, que é também uma das ordens que a gente peca muito dentro das organizações, que é a questão da segurança. A maioria das organizações, a gente não se sente seguro, de verdade, a gente não confia uns nos outros. Como a gente pode se relacionar num ambiente onde a gente não pode confiar? Imagine essas organizações, para onde é que elas vão? Isso é um desastre. Então, o que eu chamo a atenção é dizer assim, vamos lá, vamos reolhar, vamos visitar, vamos tomar consciência de onde nós estamos desequilibrando questões essenciais.
dentro desse processo todo, não é? E que está gerando, aí eu trago até o momento atual do Brasil, polarizações ao ponto de quebrar o Brasil. Imagine, uma organização como o Brasil, um país de uma imensidão, de uma riqueza. A gente simplesmente traz seres humanos que confrontam, e nesse confronto a gente perde o essencial. E qual é o essencial? E a gente está exatamente nesse caminho de trazer luz para tudo que a gente está vivendo. Então, é o que eu falo muito do livro. Onde é que nós somos sequestrados por sentimentos destrutivos e onde a gente ainda não está podendo dar luz nesses ambientes, nessas organizações, para minimizar os danos e mais, entender, e eu acho que isso é lindo, e você é constelador, você sabe disso, que o campo de prosperidade, quer dizer, o campo do dinheiro, vamos falar bem francamente, o campo do dinheiro, o campo da prosperidade, o campo do lucro, ele está disponível e você não vê. Por que você não vê? Porque você está em conflito interno dentro das organizações, seja ela qual for. Inclusive, eu falo das instituições públicas também, né? De que a gente não pode, como organização, estar fragmentada nas nossas estruturas. E quando a gente olha essa organização, a gente também vê que tem fragmentação, né? E que eu vejo que você é um grande incentivador desse encontro entre a universidade e a sociedade, nesse diálogo que diz, olha, não tem diferença entre eu e você, a gente está junto nessa, porque a gente quer uma sociedade melhor, e não é para mim, egoisticamente, é para mim também, mas para você. Então, esse, para mim, é o grande sentido desse trabalho que eu chamo organização viva, né? Que a gente faz essas transformações. Muito bom, Ana. Esse é um tema bem importante também, né? Aplicar isso, poder aplicar também até para o nível de país. Talvez a gente possa conversar até mais um pouquinho depois do nosso segundo bloco, no próximo bloco, né? Vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos a conversar sobre o tema aí da convivência e organizações, né? Com a Ana da Fonte. Já, já. Estamos de volta com o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, conversando hoje sobre este tema importante das organizações, a convivência nas organizações. Nós temos a presença de Ana da Fonte, que é engenheira, consultora das organizações, consteladora familiar, terapeuta. Ela falava sobre o caso brasileiro, né? Fiquei aqui lembrando também quando Bert Hellinger, né, o criador das constelações familiares, esteve algumas vezes no Brasil, ele já faleceu. Ele fala também da imensa dívida que o Brasil tem em relação às comunidades tradicionais, aos indígenas, também às africanas, mas também a própria pobreza e parece que agora mais ainda a questão ambiental, né? Como é que você vê esse peso em relação a esse atual governo, em relação a essas políticas aí que mudaram muito, né? Como é que você vê isso, esse possível desequilíbrio? Eu posso te dizer, Marcelo, que esse tema é um tema que me toca muito. E eu acredito que eu não esteja assim olhando para esse livro agora, que não seja por isso, não é? Porque na constelação a gente vê que nós somos pressionados pelo passado, e essa pressão do passado está em nossa memória, em todos nós. Então, não é porque eu estou aqui na cor branca que as dores de um passado de escravidão, de índios dizimados, até pela minha família, né, não esteja aqui em sofrimento dentro de mim. Então, isso tira a nossa força, porque esses sofrimentos do passado, ele é a raiz da drenagem da nossa energia. E muitas vezes, ainda essas guerras que aconteceram no passado estão aí presentes. E como retornar a esse lugar? Né? Como é que a gente pode retornar a esse lugar? Eu não quero tirar uma de Salvador aqui, não, porque eu sou pequena diante dessa memória de tanta dor. O que eu posso dizer é o que eu posso estar fazendo. Né? Eu acredito que no trabalho das constelações,
nessa liberação das memórias, porque eu vejo que essas 3 raças do Brasil, as prioritárias, a branca, a negra e a índia, elas não estão em conflito só fora de nós, elas estão em conflito dentro de nós, por isso que nesse momento do Brasil, isso toca tão profundamente tanta gente. Claro, tem a questão planetária, tem a questão de que a gente sabe que esse país ele tem o potencial, vamos dizer assim, o melhor produto para os próximos séculos, que é a nossa Amazônia, nossas águas, esse país que ainda tem um percentual grande de virgindade, porque todo o resto já foi corrompido. Então, o que eu vejo que o Hellinger traz, e que eu também comungo com essa ideia do Hellinger, é que não adianta também a gente ficar reclamando das dores do passado. Não adianta a gente ficar, uau, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. O que adianta e nem tampouco a gente está minimizando isso. Ah, isso lá aconteceu, isso lá é... Não, não. A gente tem que encontrar um lugar de consciência, de poder, através de um outro lugar dentro de nós, a gente trazer essa memória de volta, para poder nos libertarmos. Então, quando eu penso, por exemplo, nos empreendedores, quantas vezes eu atendo descendentes de negros, ou até brancos, que estão muito linkados à dor do negro, como eles abrem mão do dinheiro, como eles têm que trabalhar muito. Marcelo, eu sou uma delas. Eu, até limpar essa memória, eu tinha certeza que eu tinha que ser uma escrava do trabalho para ganhar, sabe? Então, eu quero só chamar a atenção de que isso está dentro de cada um de nós. Então, eu acredito muito que quando a gente fica com mais atenção e não ser sequestrado por esse passado, por essa dor, mas, ao mesmo tempo, honrar esse sacrifício que aconteceu no passado, trazendo para a gente poder, a gente chama muito de compensação, poder fazer diferente. Então, isso dá um sentido de luta, dá um sentido de vida, que vai fazer com que realmente as pessoas acordem. E aí eu trago de volta essa ideia de que nós somos, em essência, empreendedores, nós somos, em essência, pessoas... O que é empreendedor para mim? Empreendedor é aquele que está tão apropriado de si mesmo, que ele tem o produto dele, que pode ser ele mesmo, né? Eu vou falar produto porque eu estou falando em linguagem organizacional. Eu tenho o meu produto e eu me aproprio, né? E pode ser dentro da diversidade, e eu uso essa força interna do amor, daquilo que eu vim para isso, para entregar esse produto ou esse propósito, o nome que a gente quiser dar, e a partir daí a gente acender luz para várias pessoas, não para perder energia no conflito. E eu quero... É difícil quando eu falo isso, porque parece que eu estou fugindo da luta. E eu não quero dizer que a gente está fugindo da luta. Eu quero dizer que tem um outro lugar que não é remoer a dor, mas é dar um lugar à dor dentro de nós, para que a gente possa ir além dela e trazer soluções viáveis para que essa memória não reatue. Aí eu quero que, assim, eu sempre respiro quando eu falo isso, né? Porque eu não tenho dúvida que nesse momento do nosso país, nós estamos reatuando memória. Essa reatuação da memória, a gente tem 2 chances. Ou a gente vai ficar nesse conflito, nessa briga, e não vai conciliar para levar à frente esse país, ou vai entender que nós estamos reatuando memórias, que a gente está brigando, as brigas de classes, as brigas, eu brinco assim, dizendo assim, desse pai com essa mãe, porque o que a gente chama de elite, do que for, o nome que for, é a raiz branca, que é o pai, que é aquela da racionalidade, da ciência, aquela que vai-se embora destruindo tudo porque ela quer pesquisar. E temos 2 raças mães aqui nesse país, que é a negra e a índia, em profunda conexão com a terra. Veja, um
É profunda conexão com o céu, com a criatividade, com as coisas, com a tecnologia. As outras duas raças são profunda conexão com a terra. Agora veja esse casamento. Esse casamento é que vai nos fortalecer. E para mim é tão óbvio isso que eu continuo ali fazendo o meu trabalho dizendo isso, de que a gente precisa unir essas raças, essas etnias, o nome que a gente quiser dar, dentro de nós, para aí sim nascer o Brasil. Olha o que eu estou dizendo, para nascer o Brasil. Nós ainda estamos assim, tipo Pindorama, tipo África e tipo Portugal. A gente ainda está sem enraizar nessa terra, porque simplesmente a gente não está tomando posse. E eu acredito que na hora que a gente tomar posse disso, sem briga, porque não é uma questão de brigar com os conceitos do branco, ou conceitos do índio, ou conceitos do negro. A questão é usar isso a nosso favor. Dessa, do que eu chamo hoje, terra dourada. Eu digo, antes de ser Brasil, a gente precisa ser uma terra dourada para se tornar Brasil, enraizar, tomar o fortalecimento dessa miscigenação e fazer, enfim, com que a gente se encontre como nação. Nós estamos desenraizados ainda. E a gente sabe que se a gente só pode voar se a gente encontrar raízes. Então, nesse momento, a gente está, nesse momento, com um homem branco colonizando novamente, impondo a gente regras. Isso me dói profundamente. Mas onde é que nós ficamos brigando com esse homem branco também? Dentro de nós, né? E por isso o movimento de polarização dentro do país. Eu estou falando daquilo que eu sinto, daquilo que eu vejo, daquilo que o meu trabalho promove. Então, a minha vontade é que a gente tenha mais consciência dessa preciosidade de país que nós vivemos, todas as suas riquezas, e que a gente possa unir esforços para, naturalmente, o que não pertence a esse país vai embora. Você está compreendendo? A gente precisa, naturalmente. Enquanto a gente ficar dizendo não, 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 isso é energia que a gente joga para que aquele outro lado venha também com força. Eu não estou dizendo para você que isso está curado dentro de mim. Eu quero dizer para todas as pessoas que estão assistindo que eu estou buscando a cura dentro de mim. A cura, inclusive, desse homem branco. Desse homem branco que inventou o dinheiro, inclusive, que inventou essas trocas todas, que inventou essa ciência, que inventou... A gente tem que se abastecer disso. Não sei o que você sente quando eu falo isso, mas eu falo da minha Eu me experiência. lembro, aí fico me lembrando de várias experiências positivas que incluem a luta, né, democracia, tudo, mas que são muito proativas, construtivas, né, por exemplo, na área ambiental, na área, por exemplo, o movimento do Armazém do Campo aqui em Recife mesmo, no Brasil inteiro, são coisas muito proativas, tem a luta, mas tem esses elementos, né, de trazer uma visão mais sustentável, humanizadora, que inclui, né, não tão conflitiva apenas, né. Mas eu queria, Ana, que você fala, nós temos 2 minutos para falar do seu livro agora para a gente. Ai, 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 quando a gente se encontra. Ai, Uhum. gente, esse é um livro aí que a gente está lançando dia 27 de junho, às 17 horas. Vai ser, eu quero que você chegue, viu? Vou mandar um convite especial, porque eu quero você na sala principal. Dia 27 vai ser transmitido pelo YouTube. A gente vai dar uma aula trazendo esse conceito do empreendedor de si, dessa posse de dentro de nós, desse lugar da gente já ser próspero e de que a gente só precisa ampliar esse campo para acreditar nisso dentro da gente. Então, esse é o livro, Organização Viva, o subtema dele é Transformando Emoções em Resultados. E ele vale para todas as organizações, inclusive para aquelas pessoas que querem empreender a si mesmo. Porque a gente trata aqui de questões que faz a gente drenar energia, então é um mapeamento de lugares que faz a gente drenar energia, para que a gente fique em atenção, em observação, e não seja sequestrado com aquilo que tira a nossa força, que tira a nossa trajetória, inclusive o nosso propósito.
Quero mandar um para você, viu, Marcelo? Vou ver aí como é que vai chegar para você e para Fernanda e para Aurorinha, linda. E é isso. E para vocês que estão aí, cheguem dia 27 às 17 horas no canal YouTube de Ana da Fonte. Muito bom. Então, as referências, né? O canal do YouTube, Ana da Fonte, que tem vários outros vídeos lá também, né? E também eu acho que o site do Constelar, não é? O Constelar tem um site que quem quiser procurar, porque a Ana da Fonte dá muitos cursos de formação em constelação familiar também, familiar, sistêmica, organizacional. Aí pode procurar por aí, né? O Constelar, né? Isso, exatamente. Instituto Constelar, é só procurar. Então, infelizmente, chegamos ao final, agradecemos muito aí a presença, né, e essa tão importante questões que Ana da Fonte traz, ela que é engenheira e é consteladora, formadora, né, consultora das organizações e lançando mais um livro, né, o primeiro foi o Tal das Organizações, né, e aí, Tal das Constelações, né, e esse agora, a organização Viva. Então, quem quiser mais informações, podem procurar aí, tanto no YouTube quanto no site, no Instagram também, que a Ana da Fonte também tem. Então, agradecemos muito a Ana, obrigado a todos e até a próxima. Obrigada, Marcela, obrigada às pessoas que estão aí nos assistindo e até a próxima.